uma característica é liderança humanizada. Você acha que você é o exemplo do que é uma liderança humanizada de sucesso? Olha, eu não sei se como exemplo, sabe, Celso? O que eu posso dizer é que, assim, eu acho que a minha carreira e a minha posição me ensinaram, sabe? Eu sempre trabalhei em empresa de serviço, como a gente se conheceu e foi. E empresa de serviço, Celso, praticamente pessoas, entendeu? As pessoas são o grande ativo. Eu me lembro quando eu estava na Price, eu fui sócio da Price há muitos anos, e a gente naquela época dizia, poxa, o nosso ativo vai para casa na sexta-feira e a gente reza que na segunda ele volta porque senão não tem empresa, entendeu? Ou seja, os ativos são as pessoas. Então, esse conceito de que o ativo são as pessoas, o principal ativo da empresa são as pessoas, faz com que você pense de como é que você gerencia e trabalha bem essas pessoas, entendeu? Porque tem uma frase que fala, olha, lembra que seus colaboradores são pessoas, seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas, suas alianças são todas pessoas, entendeu? E se você tiver uma forma correta e boa de gerenciar essas entidades como pessoas, o negócio faz se desenvolver melhor. Eu falo sempre dentro da nossa organização, dizendo assim, cara, se você se desenvolve, se você como profissional está crescendo, a empresa cresce. Se você quer atender bem o seu cliente, eu acredito, tem um negócio que a gente fala assim, muita gente fala, não, é client first. E eu penso, cara, para ser client first, tem que ser people first. Ou seja, ou você trata bem as suas pessoas para que elas tratem bem os seus clientes, entendeu? Você pensar em tratar bem o seu cliente sem tratar bem as suas pessoas não funciona. Isso aqui tem uma diferença muito grande, Celso, na minha opinião, sobre o que é uma liderança humanizada e uma liderança paternalista. A liderança humanizada não tem nada a ver com passar a mão na cabeça de ninguém, não tem nada a ver de ser bonzinho. O que tem a ver é tratar as pessoas de forma justa, clara e humana, entendeu? Mas muitas vezes é humano você às vezes demitir uma pessoa. Sim. Entendeu? Por quê? Porque uma empresa, ela tem o processo de que tem que ser bom para os dois, entendeu? Tem que estar num bom momento para o funcionário, o colaborador, como para a empresa. E pode ser que esses momentos não estejam corretos, entendeu? E muitas vezes a visão de que retirar uma pessoa da organização pode ser bom para ela vai fazer uma outra coisa, vai se desenvolver melhor no outro local onde ela não está, entendeu? Entendi. Então, ter metas, cumprir o que tem que ser feito, mas sempre de forma humanizada, entendeu? Eu acho que esse é que é o processo. Eu acho que quando as pessoas sentem que elas são tratadas como pessoas, sabe, Celso? Isso. Eu acho que elas reconhecem claramente. E para mim, o que eu senti no meu dia a dia, no meu desenvolvimento, foi isso. Foi toda vez que eu tive, sabe, a condição de inclusive, mostrar meus defeitos, ser vulnerável, como diz lá a Brené Brown, né? Ou seja, de mostrar um pouco da minha vulnerabilidade também, de pedir ajuda, de trabalhar com todo mundo, sabe? É isso que, na minha opinião, me fez, entre aspas, assim, se você comentou, assim, não sei se é exemplo, mas de um certo sucesso, de uma certa referência. As pessoas puxam de mim. Porque eu também gosto de pessoas. Eu acho que é difícil você fazer uma liderança humanizada se você não gosta de pessoas, entendeu? Eu curto pessoas. Eu chego na empresa, Celso, eu passo, eu falo com as pessoas, eu dou boa tarde, sabe? Eu abraço as pessoas, sabe? Investe um tempo nas pessoas, Eu invisto um tempo, eu passo no andar inteiro, sabe? E vou dizendo, boa tarde, boa tarde. Isso é legal, as pessoas voltam para mim, boa tarde, sabe? Assim, isso me dá energia. Então, eu acho que a liderança humanizada passa por aí. Não quer dizer que você não está buscando produtividade e os números e tudo, mas tem um tempo, se bem entendi, lá cuidando de bem-estar, de qualidade de vida, prestando atenção nas pessoas, cuidando de cada uma delas. E isso faz parte do processo de você ter melhor produtividade. Deixa eu te dar um exemplo que eu acho que é legal. Por exemplo, se você não entende, assim, às vezes, num papel como o papel de CEO, é difícil você saber o que rola na empresa. Sim. Você está lá na Torre de Marfim, lá na sua sala, eu até digo a todo mundo, nada acontece na minha sala, está tudo acontecendo nos clientes, na execução, entendeu? E eu preciso ter a capacidade de capturar isso, sabe, Celso? E por exemplo, aconteceu sobre algum aspecto durante a própria pandemia, de que era difícil você obter, né, informações. Então, a gente fez algumas pesquisas, por exemplo, mandamos pesquisas para as pessoas para perguntar como é que elas estavam se sentindo, o que é que estava ocorrendo, sabe? Foi uma experiência maravilhosa em termos de capturar o que é que as pessoas estavam fazendo. E é interessante, Celso, porque
A gente mandou a pesquisa, 1.700 pessoas, sabe, responderam ela. E, claro, vieram todos os gráficos, as coisas, para dizer, olha, 80% das pessoas estão pensando assim, 75% da coisa. E era legal, é bacana ver isso. Mas, por exemplo, quando vinha lá, olha, está tudo muito bem, 80% das pessoas estão pensando que não sei o quê. E eu parava e dizia, não, peraí, gente, e os 20%? E os 20 que não estão? Quer dizer, tá legal, 80, mas assim, vamos olhar os 20 que não estão, porque para que você realmente seja um gestor, entre aspas, humano ou óleo, você tem que olhar também o outro lado, não pode só verdade. pela maioria, sabe? E isso foi legal, foi a capacidade de você olhar. E, Celso, o que eu fiz no fim de semana, para você ter uma ideia, é o seguinte, essas 1.600 pessoas escreveram, né, comentários, e eu li os comentários de todo mundo, Celso. Eu peguei um papelzinho e botei o que era positivo, o que era negativo, e fui, sabe? Isso é investir em pessoas, né? Isso é investir tempo em pessoas. Escutar o que alguém lá, algum colaborador está falando. O que eles estavam pensando? Né? Dali eu saí com 8 ações que a gente ia fazer, entre elas a ação que eu ia financiar a mesa e a cadeira das pessoas, entendeu? Por quê? Porque 80% assim, das pessoas estavam falando que aquilo era importante para elas nos comentários. Que legal. Mas se você não parou e não leu os comentários e não olhou, você não sabia a ação para fazer. E aquela ação, ela era humana, mas ela era também de produtividade. A empresa, nesse contexto, sabe, durante a pandemia, ela teve um engajamento das pessoas muito bom. Por quê? Porque você foi lá e foi buscar um pouco do que as pessoas estavam pensando e fazendo, entendeu, Celso? Entendi. Então, para mim, a liderança humana passa por isso, sabe? Passa por um interesse genuíno nas pessoas, passa pelo entendimento que esse interesse, essa forma de trabalho, ela vai te dar mais produtividade, ela vai te dar mais performance. Sem dúvida. Na mesma linha, se eu pudesse assim, adiantar aqui para você, é que eu acho que, por exemplo, o conteúdo, o que se fala muito hoje sobre diversidade e inclusão, entendeu? Para mim, é bem nessa linha. Não é uma questão só humanamente justa e real. Ela é também uma questão de performance das empresas, entendeu? Sim. Quando você tem um grupo diverso, quando você consegue ter ideias diferentes sendo debatidas, melhores ideias são geradas. Sem dúvida, é a riqueza, né? É pluralidade que a gente tem. E o Brasil é repleto, né? De gente ter de raça, de gênero, de tudo. Isso combinado dá uma riqueza grande para qualquer negócio, hoje em qualquer área, né, Ricardo? Absolutamente. Concordo muito com isso. Essa história de diversidade e inclusão está bem presente na história humana, claro. Isso, e eu acho que, novamente, eu volto que eu acho que a liderança, ela tem que ter isso genuíno, entendeu? E isso precisa ser aprendido, sabe, Celso? Na minha opinião, alguns líderes, e eu ainda ouço isso de vez em quando, que fala assim, não, lá na empresa está tudo bem, nós somos meritocratas, entendeu? Quando você ouve esse tipo de coisa, você diz, cara, eu acho que tem uma coisa aí para aprender para frente, sabe? E foi isso que aconteceu aqui, Celso, que eu acho que eu tive uma condição de aprender muito, sabe? Eu tive essa condição de estar como CEO durante a pandemia, e durante esse processo foi um processo de aprendizado sensacional, cara. Eu imagino.